Abram comigo a palavra de Deus em Salmos 127. Salmos 127. Assim diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados enildar enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O tema da nossa meditação, a partir de então, é a tola presunção dos homens. A tola presunção dos homens. A idiota, a boba arrogância, soberba dos homens. Deus, eis-nos aqui com o propósito unicamente de ouvirmos a voz do Senhor, e por isso pedimos que Tu venhas, em o nome de Jesus, falar conosco. Ó Deus, usa-me com poder. Em o nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que a humanidade, desde os primórdios, externa, que pode tocar a vida sem Deus, sem a bênção de Deus, a começar por Adão e Eva, já que ambos, quando deram ouvidos à voz da serpente, de Satanás, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, imaginaram que uma espécie de alquimia ontológica, por causa do ingerimento da substância do fruto proibido, envolveria-os, fazendo-os divinos, independentes, autônomos, ou capazes de tocarem as suas vidas na vida sem Deus. Por conseguinte, vocês sabem, temos isto sendo notado, sendo percebido em Caim e os seus descendentes, já que Caim e seus descendentes explicitam, por meio das suas atitudes, que não estavam preocupados com Deus, que não estavam nem aí para a bênção de Deus. Nas entrelinhas, diziam: abaixo a Deus. A Torre de Babel, vocês sabem, é o exemplo maior de uma humanidade que diz que pode tocar a vida sem Deus, pois a disposição subjacente
por detrás da iniciativa de edificar a torre foi abaixo a Deus, ou desconsiderar a ação de Deus na terra. Talvez na história ocidental isto tenha ficado mais evidente a partir do século XIV, com o advento do Renascimento. Posto que neste período, vocês sabem, os homens ocidentais se insurgiram contra a graça, enaltecendo a natureza, ou seja, se insurgiram contra Deus, enaltecendo a criação, tendo o homem como seu item, como seu objeto mais importante. O Salmo 127 manda um recado a todos quantos sofrem da síndrome dos construtores da Torre de Babel. O recado é tola presunção, é idiota, é boba, arrogante desconsiderar a ação de Deus na terra, já que sem Deus não dá. Já que sem Deus não dá, viver sem Deus não dá. É o que destaca o verso 1, Salmo 27. Já que o mesmo, prestem atenção, o Senhor não edifica casa, trabalham e a edificam. O Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmo 107 foi confeccionado, vocês sabem, por alguém que experimentou de quase tudo na vida. Estou falando de Salomão, alguém que sorveu, bebeu amarguezes na existência, na vida, por desconsiderar muitas vezes a vontade de Deus para a sua vida. Vocês sabem que em muitos momentos Salomão não deu importância à palavra de Deus e à vontade de Deus. Por isso que eu entendo que o Salmo 127 é o extrato de uma consciência que reconhece que o êxito nos empreendimentos ou na vida não vem do esforço humano de Deus. O Salmo 127, meus irmãos e minhas irmãs, expõe nas entrelinhas que é arrogância, soberba, empáfia, pensar que a ordem da sociedade política ou familiar é mantida pela diligência ou sabedoria humana. Salmo 127, em síntese, podemos dizer, comunica que é idiotice. Que é arrogância. Pensar o homem que a ordem, que a harmonia, o bem-estar que passa a envolver uma família ou uma sociedade advém do esforço humano. Por quê? Sustenta o tudo que é capaz de estabelecer harmonia e ordem, na verdade, tudo que é capaz de dar sentido, razão de ser, a pais, a mães, a políticos, a magistrados, na existência, tem a ver com Jesus, tem a ver com Deus, e não com o esforço, e não com o empenho, com a diligência humana. Daí a razão do nosso tema, a tola presunção dos homens. A idiota, arrogante, soberba dos homens. Mas qual a razão?
De acordo com o Salmo 127, prestem atenção, pois a partir deste momento eu passo a apresentar a vocês as razões. Primeira razão, por pensarem os homens que a ordem familiar é mantida pela diligência, pelo esforço ou sabedoria humana e não por Deus. Esta é a razão. O Salmo 127, no verso 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra do verso 1, meus irmãos e minhas irmãs, significa somente um edifício de madeira ou de pedras, mas também toda ordem, harmonia, sustento, bem-estar e governo de uma família. O Salmo está dizendo: se Deus não abençoar a minha família, a sua família, a nossa família não vai viver gozando de um bem-estar subjetivo. Se o Senhor não pôr a mão, se a experiência não for no tocante a minha família, a sua família, de que o bem-estar da mesma tem a ver com a bênção de Deus, e não com o meu empenho, e não com o seu empenho, e não com a minha diligência, e não com a sua diligência, em vão, inútil, será o meu empenho, o seu empenho, a minha diligência, a sua diligência, em prol do benefício ou dos bons resultados que desejamos para a nossa família. Significa que o esforço de um pai, portanto, ou de uma mãe, em manter a família em ordem, sem a bênção de Deus, é infrutífero. Você pai, você mãe, pode se empenhar, pode se esforçar, tendo o objetivo de manter a sua casa em ordem, de pé, gozando harmonia. Você pode se empenhar, mas se você não tiver a consciência que vai fazer com que você venha recorrer a Deus, você não terá êxito. Me vem à mente alguns casos conhecidos, como o caso da Suzane Richthofen, uma moça de pai que provavelmente estudou em boas escolas, portanto que teve uma educação, que teve uma dispensa farta, que nada faltou lá, mas que foi induzida por um sentimento diabólico, satânico, que a fez se insurgir contra os seus próprios pais. E vocês sabem, conhecem o resultado. Suzane, juntamente com 2 comparsas, matou de modo brutal e cruel os seus pais. Seus pais, com certeza, haviam se empenhado, haviam se esforçado, mas talvez tinha a consciência de que o bem-estar, de que a ordem
podia envolver a sua casa, tinha o eterno. E a desgraça recaiu sobre a sua casa. Quantos outros casos semelhantes? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso empenho, o nosso esforço, se não for submetido à consciência de que se Deus não pôr a mão, tendo em vista o desejo que temos de ver a nossa casa em ordem, será útil, será vão. É o que destaca o verso 2. Se não observem, parte inicial do 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Inútil vos será esforço exaustivo. Pode ter pão, pode ter boa educação, pode ter condições para disponibilizar médico, mas se não houver consciência de que só Deus pode organizar nossa casa, fazer com que o mal não venha apanhar a casa, a nossa família, iremos sucumbir, mesmo nos esforçando, como nós nos esforçamos. O verso 2 ensina duas coisas. Primeira, que a causa do bem-estar de uma família, de uma longa jornada de trabalho por parte de um, mas da bênção de Deus. A expressão do verso 2, inútil vos será levantar, indica exatamente isto. Portanto, o conhecimento, o cuidado e o empenho humano não são garantias de sucesso. Na verdade, o Salmo está dizendo que sem Deus eles falharão. Sem Deus todo esforço se torna inútil. Tem a ver com a bênção de Deus. Tem a ver com a mão de Deus. Ver a sua casa, os seus, a sua família caminhando na vida que é marcada por circunstâncias negativas, difíceis, gozando de uma paz subjetiva sem igual, de uma paz interna sem igual. Tem muita gente que se esforça, pai, mãe, por ter bons filhos, educados, fiéis a Deus, e acha que é a boa educação, isto faz parte, obviamente, que vai proporcionar isto, que são brinquedos, e tantas outras coisas que vão proporcionar isto. Não é. É estar todos os dias diante de Deus, dizendo: Deus, abençoe a minha família, abençoe minha filha, abençoe meu filho. Ó Deus, cuida da minha filha, cuida do meu filho. Eu me empenho, eu me esforço. Às vezes, metaforicamente falando, me sangro. Mas eu sei que não depende do meu empenho e não depende do meu esforço. Depende do Senhor pôr a mão. Uma observação. A ideia aqui não é de condenar por causa do trabalho o acordar cedo, o dormir tarde em prol do bem-estar da família.
mas de não entender que é Deus que dá condições para tal exercício. Vocês sabem, a saúde para por causa do trabalho acordar cedo e dormir tarde, quem dá é Deus. Se você tem disposição física, saúde, para acordar cedo, para dormir tarde, porque você sabe que a sua filha, que o seu filho precisa de uma boa educação, precisa ter o que comer em casa, entender que isso tem a ver com a mão de Deus recaindo sobre sua vida, porque boa saúde, nenhum médico, nenhum remédio pode proporcionar, só Deus. Assim entendemos, porque temos fé no que a palavra de Deus ensina. Segunda coisa que o verso 2 ensina, é que a causa do sucesso financeiro de uma família não é o corte de gastos, mas a bênção de Deus, não é a mesquinhez. João Calvino, comentando o Salmo 127, ensina que a expressão comer pode indicar isto. Temos que entender, portanto, que é Deus que concede sabedoria a pais, a mães, a famílias para lidarem com suas finanças. Quando o negócio aperta, quando as finanças descansam, a gente começa a entrar em desespero e começa a fazer equações, a recorrer à matemática, a planilhas, ao Excel, entendendo-nos que a partir do nosso entendimento e de uma equação possível, nós vamos pôr as nossas finanças em ordem. O Salmo está dizendo, até nisto, se nós não entendermos que é Deus que concede a nossa sabedoria, nós não vamos conseguir as nossas finanças. Diante de uma crise, portanto, que passa a envolver a nossa família no campo financeiro, é preciso, antes de qualquer coisa, antes de recorrermos à matemática, antes de recorrermos à planilha, antes de recorrermos ao Excel, nos colocarmos diante de Deus e pedirmos a sabedoria que vem do alto, iluminação. A tola presunção dos homens, a idiota soberba dos homens. Em segundo lugar, por pensarem que a ordem em uma cidade é mantida pela diligência ou sabedoria humana. É o que destaca também o verso 1. A casa tem a ver com o que é privado, como vimos, como também com o que é público. Tem a ver com o que é privado, como também com o que é público. É a ideia de famílias vivendo debaixo da mão de Deus, da bênção de Deus, e de cidades vivendo debaixo da mão de Deus. Trazendo para o nosso contexto, tem a ver com políticas públicas, saúde pública, segurança pública, educação pública, em síntese, a ordem social pública. Já que o sentinela do final do verso 1 são os magistrados, os políticos. Notem que o seguinte, primeiro, se refere a quem vive buscando edificar as suas famílias, a estabelecer ordem e harmonia em suas famílias. Segundo, quem vive tentando estabelecer ordem e harmonia no que diz respeito, que envolve o público, a cidade, os magistrados, os políticos. Em seguida, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não pôr a mão, magistrados podem se esforçar. Que as cidades administradas pelos mesmos
não vão gozar de paz, de harmonia entre os seus. Em vão trabalhará o sentinela. Projetos e mais projetos podem ser feitos, voltados aos direitos humanos. Se não tiver consciência de que é Jesus quem coordena, quem sensibiliza os homens a viverem em um contexto social com dignidade, respeitando uns aos outros, pode existir empenho e esforço por parte dos magistrados, dos políticos, que tudo será vão. Por isso que em outro momento, o salmista disse: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus está na dianteira do barco público, a misericórdia toma os magistrados, os políticos, fazendo com que os mesmos venham se preocupar não consigo mesmos, mas com o povo de uma determinada nação, de um determinado país, de uma determinada. Os políticos e magistrados são instrumentos de Deus para manter a ordem pública. O que eu estou dizendo é que a ordem, a harmonia, o sucesso, o bem-estar que passa a envolver uma sociedade, um país, uma cidade, não tem a ver com as ações intelectualizadas, apinhadas de sabedorias ou de sapiência dos políticos e dos magistrados. Graça comum de Deus me ama. Sabem por quê? Porque os magistrados, os políticos, são causas secundárias e não primárias. Deus é a causa primária da ordem que nós encontramos em uma determinada sociedade. O caos existe? Existe. A bandidagem existe? Existe. Eu estava hoje vendo um vídeo de uma moça jovem envolvida com o tráfico de drogas, que estava coordenando a execução de um outro jovem. E no vídeo ela dizia: não atira, porque alguém pode escutar. Use a faca. O corpo do rapaz morto foi encontrado boiando em um rio, a cabeça em outro lugar. Talvez por conta disso você esteja imaginando que a mão de Deus não está na sociedade. Está. É porque o pecado existe, reside. A depravação existe, reside nos homens. Não está pior por causa da graça comum de Deus. Ainda há pessoas boas, ainda há bons políticos, ainda há bons magistrados, ainda existem bons projetos de lei voltados aos direitos humanos, porque a graça comum de Deus reside no mundo. A tola presunção dos homens, a idiota, a boba, soberba dos homens, por não descansarem na quietude ou inteiramente na providência de Deus, levando em conta a vida privada e pública. É idiotice, em outras palavras, e arrogância, pensar o homem que pode gozar de uma paz
ante ao caos que mormente envolve a vida pública e privada, sem descansar na santa e bendita providência de Deus. É o que destaca o verso 2. E da sua parte final, ele diz o seguinte: aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Versos de 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. A parte final do verso 2 não é um convite à inércia, à indolência, a cruzar os braços. Obviamente que não. Mas um convite a submetermos, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso trabalho à providência de Deus. Significa que nós devemos trabalhar de modo incansável, considerando a necessidade dos nossos terem uma vida digna, entendendo-nos que o resultado do nosso esforço, quem dá é Deus. Não tem a ver conosco, não tem a ver com minha ação, com minha inteligência, com a sua inteligência, com a nossa inteligência, com o meu esforço, com o nosso esforço, mas com Deus agir em nosso favor. Aos seus amados, em outras palavras, aos que não fazem parte da humanidade, que pensa que pode tocar a vida sem Deus. Pelo contrário, tem a ver com a consciência de que o bom resultado do nosso empenho, do nosso trabalho, de pegar metrô às 6, às 5, às 4 horas da manhã, chegar em casa às 7 horas da noite, considerando que há necessidade de assim fazermos, porque precisamos do pão em nossa despensa. Irmãos, se fizermos entendendo-nos que Deus honra, que Deus dignifica, nós vamos fazer tudo isso com a paz envolvendo o nosso ser. Nós não vamos viver uma inquietação ante o que fazemos. Os autônomos aqui exprimir com mais propriedade isto, porque a atenção de quem tem um serviço, alguma atividade autônoma no campo, que tem a ver com resultado financeiro, o que põe pão na mesa, porque os mesmos vivem sem saber se vai acontecer, apesar dos seus esforços, bons resultados. A estes, aos demais, o recado do Salmo 120 é: trabalhe descansando na providência de Deus. Aqueles as vossas almas, não tem a ver com ter uma vida de estagnação, de indolência, de achar que agora, porque o Salmo 127, em seu verso 2, diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem, que esses não precisam trabalhar. Não é isso que o Salmo está ensinando. O Salmo está ensinando o seguinte: trabalhe, se esforce, não descanse, se empenhe, mas entenda que quem vai prover é Deus.
É trabalhar entendendo, meus irmãos e minhas irmãs, que o resultado, volto a enfatizar, do nosso trabalho virá da providência de Deus, e não do nosso esforço, do nosso empenho. Tem muita gente que trabalha e nada acontece. Tem a ver com a bênção de Deus, com a graça comum de Deus. E destacarmos aqui também que não tem a ver minhas com trabalhar e não ter as coisas. O que comer. Tem a ver com trabalhar e ter as coisas. A sensação de ser nas mesmas. É trabalhar cansável. E não encontrar paz. E não encontrar sentido. É o indivíduo que trabalha, conquista o que desejou conquistar e depois eu tenho que ter mais. Eu tenho que ter mais. Os versos de 3 a 5 usam o exemplo dos filhos como que é a providência de Deus que nos mantém. As expressões herança do Senhor, fruto do ventre e galardão contidas no verso 3 demonstram que os filhos não são frutos do acaso, mas de Deus. Os filhos vêm de Deus, providência de Deus. O salmista está dizendo, prova de que somos sustentados e mantidos na vida por meio da providência de Deus, são os filhos que temos. Porque os mesmos são resultados em nossa vida da santa e bendita providência de Deus. O verso 4 ensina: filhos são as armas dos pais, como flechas nas mãos do guerreiro. São armas nas mãos dos pais. Nós temos que considerar o contexto histórico aqui do Salmo. O que vem à mente do salmista é os embates, os conflitos com inimigos na cidade e distante da cidade. Entendo-os, os pais podem contar com o apoio dos filhos. Com somar com as forças dos filhos. As famílias costumavam andar, transitar estradas que possivelmente se tornavam espaços onde os ladrões, os marginais se escondiam. E o salmista está dizendo, quanto mais filhos vocês pais tiverem nesse contexto, mais guardados, mais fortes, mais protegidos, mais armados, suas famílias vão estar. Os versos de 4 a 5 ensinam-nos que os filhos, resultado da providência divina na vida dos pais, indicam duas coisas, prestem atenção. Primeira, atenção e apoio. É o que diz o verso 5. Feliz o homem que bens a sua aljava, quando pleitear com os inimigos à porta. Da cidade, onde assuntos administrativos e judiciais eram resolvidos. O salmista está dizendo o seguinte: quem tem filhos, quando surgir qualquer conflito judicial ou administrativo, vai ter o apoio dos filhos.
Quem tem filhos, pais, mães, não vive sozinho ou sozinha na vida. Quem tem filhos, na velhice, por exemplo, encontra proteção e apoio. É óbvio que toda regra tem sua exceção, como o caso que eu explicitei há pouco, envolvendo a Suzane Richthofen. Existem filhos desnaturados, a exemplo da mesma, que não proporcionam nem apoio, nem segurança. Mas a ideia do Salmo é de comprometidos com Deus, comprometidos com Jesus. Eles sim se tornam, quando a necessidade bater a porta da casa dos pais, apoio e proteção para os pais. Apoio e proteção. Segunda coisa que os versos de 4 a 5 ensina com relação aos filhos e aos pais é que os filhos proporcionam aos pais continuação de infância. Diz o verso 4, em sua parte, como flechas na mão do guerreiro. Você sabe que a flecha, ou que as flechas nas mãos dos guerreiros são lançadas. Os filhos são lançados. E passam a viver na vida, fazendo com que a imagem dos vossos pais sejam vistos. Ou, em outras palavras, fazendo com que os vossos pais sejam lembrados. Existem filhos que possuem vergonha dos pais. É certo que existem filhos que não dignificam, que não honram os vossos pais. Mas eu não estou pensando nestes. Eu estou pensando nos filhos compromissados com Deus e com Jesus Cristo. Estes são sementes que fazem brotar continuamente as imagens dos pais. São os retratos dos pais. São as fotografias dos pais. Bons que se importam com os pais nunca na vida. Pais que têm filhos, que se preocupam com genética dos pais, com levar o bastão da descendência adiante. Nunca vão temer viver em abrigos. Como disse, antes desprotegidos, desguarnecidos. Eu concluo esta mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, destacando que o Salmo 127 ensina que tudo na vida depende da bênção unicamente de Deus. E que sem essa bênção caminharemos comendo o pão, resultado do nosso trabalho, sem a paz subjetiva, interna, que só o pão da vida Jesus pode dar. A mensagem é essa, transportando a realidade de quem está em Jesus. A paz é este que te envolve, Jesus, que pode proporcionar a sua casa, a você, a sua intimidade, a sua interioridade, a sua submissão. Apesar dos contratempos que podem te envolver ou que estão te envolvendo neste exato momento na vida. Você pode ganhar, você pode se esforçar, você pode se exaurir. Considerando o bem-estar da sua casa. Relações
intrafamiliares bem-sucedidas. Dignidade, honra vindo dos filhos por parte dos pais. Se a bênção de Deus, se Jesus não estiver mandando na sua casa, governando a sua casa, será inútil. Tudo tem a ver, portanto, com a bênção de Deus. E a bênção de Deus entre nós, hoje, é Jesus. É Jesus. É Jesus que faz com que pais perdidos, no tocante a seus filhos, e filhos perdidos no tocante a seus pais, venham se encontrar. É Jesus que faz com que as relações afetadas, manchadas por ódio, por mágoas, por tapas e socos metafóricos, venham ser estabelecidas. É só Jesus. Se na sua casa reside mais você, o ego, o seu, você está sendo um idiota, perdoe-me dizer isto, presunçoso, arrogante. Porque você sabe que tem a ver com Jesus envolvendo você cada vez mais. A minha esposa vai cantar uma canção que, ao meu ver, tem tudo a ver, em síntese, com o que nós conversamos. Escutem, ouçam. E em seguida, nós vamos, com a graça de Deus, participarmos da mesa do Senhor.